Estas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. João está nos mostrando que Deus nos ama tanto que Ele quer nos dar segurança de vida eterna. Ele quer te dar a certeza dessa vida eterna. Agora, o que é a vida eterna? A gente entende a vida eterna de duas formas. A vida eterna, primeiro, é conhecer Jesus. Esse mesmo João, escrevendo o Evangelho no capítulo 17, no versículo 3, ele disse assim: a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. É conhecer, desfrutar da vida, porque o próprio Jesus, Ele se auto-intitula como eu sou a vida. Aquele que tem a mim, tem a vida. Mas vida eterna também não é só conhecer Jesus e desfrutar de sua vida aqui e agora, mas Ele também nos fez uma promessa. O próprio João, o mesmo João, no capítulo 14, dos versos 1 ao 3, ele fez uma narrativa, o próprio Jesus falando, ele diz assim: não se turbem vossos corações, mas credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, a vida eterna, além de conhecer Jesus, também é viver com Jesus. Depois que a gente morrer, depois que os nossos olhos se fecharem para essa história, nós nos encontraremos com Ele na outra vida, a vida eterna. E eu pergunto a você, meu caro, você quer saber mais sobre essa vida eterna, sobre esse plano tão extraordinário? Tudo bem, que bom que você quer. Agora eu preciso te contar uma coisa: existe uma necessidade urgente, existe um problema. Esse problema, todos nós precisamos ter a consciência que ele é real. Olha que está escrito em João capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Esse versículo nos mostra que todos somos pecadores, seja pequeno, seja grande, seja rico, seja pobre, seja de culturas diferentes, de línguas diferentes, de povos diferentes, de nações diferentes, todos estamos debaixo do próprio pecado. E o pecado é desobediência contra Deus. Não é só matar, não é só roubar, mas também é mentir, também é orgulho, também é a soberba, o egoísmo, a indiferença em relação à dor do outro. A omissão, às vezes, quando a gente está diante de uma situação em que a gente precisa se pronunciar, em que a gente precisa fazer alguma coisa, mas eu me omito. Isso também é pecado. Eu pergunto a você, meu caro, por acaso você reconhece que é pecador? Assim como eu também reconheço. Se você reconhece tanto quanto eu reconheço, note comigo aqui o que Paulo também diz em Romanos capítulo de número 6, versículo 23. Está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse versículo nos mostra que todos também merecemos essa morte. Se todos somos pecadores, logo todos merecemos a morte. E o que é morte? Morte é estar separado de Deus. A gente entende morte de duas formas. Primeiro, é estar separado de Deus agora aqui nessa vida, uma vida infeliz, uma vida insatisfeita, uma vida de tristeza, de dor, de angústias, de depressão interna, de ansiedades que controlam e que parecem que nos sufocam, sem paz, sem alegria, sem vida. E também a morte é quando os nossos olhos se fecham para essa história e a gente se abre para outra, uma eternidade separado de Deus. Se eu estou morto aqui, espiritualmente, consequentemente, após a morte física, eu continuarei morto, eternamente separado de Deus. E eu te pergunto, querido, você reconhece que merece também essa morte? Se todos pecaram, todos merecem. E eu pergunto a você, você reconhece também que merece essa morte, a punição, a condenação, por justa causa, pelos nossos próprios erros cometidos diante desse Deus que tudo vê, que tudo contempla? Mas eu tenho boas notícias para te dar se você reconhece, assim como eu reconheço. Está escrito também em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. Olha, são boas notícias para quem reconhece. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo nos mostra que Deus nos ama tanto, de um amor tão inexplicável, que foi capaz de se entregar
e morreu em nosso lugar. E sabe como que a gente entende isso aqui? Que a morte de Jesus foi o único pagamento, o único meio pelo qual Deus nos perdoa. A sua morte, a sua condenação, a sua punição, ali na cruz do Calvário, era a nossa própria morte, era a nossa própria punição, era a nossa própria condenação. E Ele carregou sobre si esse fardo de dor, esse fardo de ira que recaía sobre nós. Ele carregou sobre si, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, e Ele levou a cruz, e Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Agora eu pergunto a você, você reconhece que essa morte de Jesus foi o único pagamento? E que essa morte de Jesus torna Ele o único Senhor, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens? Você reconhece que Ele é o único seu Senhor, o único Salvador? Se você reconhece, olha aqui, hoje nós podemos abraçar essa fé e essa salvação, desfrutá-la agora mesmo. Olha comigo o que Paulo também diz a carta aos Romanos, no capítulo de número 10, 2 versículos, o versículo 9 e o 10 está escrito assim, ó: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração você crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O objetivo desse versículo é nos ensinar o que fazer para receber Jesus e desfrutar dessa vida eterna, desse propósito tão lindo que nós conversamos no começo. Você lembra? Pois é. Para a gente abraçar essa fé, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, confessar que Jesus Cristo, Ele de fato é o nosso Senhor. E não apenas dizer, Ele é Senhor, sim, Ele é Salvador. Não, Ele é o meu Senhor. Eu preciso reconhecer sobre a minha vida o senhorio de Jesus, e que Ele é o único mediador, Ele que é o único Salvador. Eu preciso confessar isso para Ele, que sem Ele eu não sou nada, que Ele é o meu único meio de salvação. E em segundo lugar, crer no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos para me salvar. E se Ele ressuscitou dentre os mortos, eu não preciso mais crer em coisas, em boas obras, em ídolos que o meu próprio coração constrói, naquelas pinturas que foram ali desenhadas, e dizer que esse é meu Deus, aquela é minha deusa. Não, eu tenho que desacreditar de todas essas coisas e crer unicamente em Jesus como meu Senhor e Salvador, porque Ele morreu e ressuscitou para garantir, para carimbar a minha própria salvação. E eu pergunto a você, meu caro, você quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quer, olha aqui, eu tenho mais um versículo, o 6º versículo para te dizer. Capítulo 10, versículo 13 de Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo nos mostra que qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer raça, de qualquer tribo, de qualquer língua, de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer clã, de qualquer seja a área social que viva, se invocar o nome do Senhor pode ser salvo. E isso me ensina que eu posso ser salvo agora mesmo, que você pode ser salvo agora mesmo, enquanto você vê, enquanto a gente conversa aqui agora. Ele pode te salvar se você assim o invocá-lo. Se você o atrair, invocar significa chamar para perto, conversar com Ele. É um clamor de alguém que está perdido, de alguém que está necessitado, é o clamor por salvação. Senhor, eu invoco o Teu nome, porque não há outro nome dado entre os homens que possa me salvar a não ser o Teu nome, Jesus. Tu és agora o meu Senhor e o meu Salvador. E você pode fazer uma oração agora mesmo, aonde você estiver. Dizer para Ele: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, que eu sou falho, mas eu também reconheço que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Entra agora na minha vida e me salva, me transforma. Toma o total controle da minha vida, que a partir de hoje eu viva para Ti, para a Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você fizer essa oração, a graça de Deus vai te alcançar. Ele escuta a tua oração e Ele te salva e Ele te perdoa. Que Deus te abençoe.